Ele ouviu uma voz. Não tinha mapa, nem garantias, mas mesmo assim, partiu. O que leva alguém a acreditar tanto em algo que ninguém mais vê? Abraão não foi apenas o pai da fé, ele foi um homem comum que tomou decisões extraordinárias. E no fim das contas, talvez tudo o que você precisa hoje seja coragem para dar o primeiro passo. Você já se perguntou por que Abraão é chamado de pai da fé? O que tem na história desse homem que o tornou tão importante que até hoje, milhares de anos depois, ele é lembrado por judeus, cristãos e muçulmanos como uma referência de relacionamento com Deus? Abraão, antes de ser Abraão, se chamava Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, culturalmente avançada, mas marcada pela idolatria. Era um centro urbano da antiga Mesopotâmia, com templos dedicados a diversos deuses. Provavelmente, a família de Abrão era politeísta. Foi nesse ambiente que Deus aparece e diz algo que mudaria tudo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o ponto de partida de uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Deus não deu um mapa. Não disse o destino. Apenas mandou sair. E Abrão saiu. Isso é fé. Fé não é saber todos os detalhes. Fé é obedecer mesmo quando tudo é incerto. Fé é confiar na voz de Deus mais do que na lógica do momento. Abrão tinha 75 anos. Era casado com Sarai, uma mulher estéril. Já tinha uma vida estabelecida, mas decide deixar tudo para trás e seguir uma promessa invisível. Ele leva consigo Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e servos que possuía. Essa jornada de Ur até Canaã foi longa, passando por Harã, onde seu pai morre, e depois seguindo rumo ao sul. A promessa de Deus era ousada. Farei de você uma grande nação. Abençoarei você. Engrandecerei o seu nome. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa não era apenas pessoal. Era profética. Ela apontava para algo muito maior, o plano de Deus de redimir a humanidade por meio de um povo, e, mais tarde, por meio do Messias, que viria da descendência de Abraão. Logo após essa promessa, uma fome severa atinge a terra. Abraão desce ao Egito em busca de alimento, e ali comete um erro. Com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, mente dizendo que Sarai era sua irmã. O faraó toma Sarai para si, mas Deus intervém, envia pragas e revela a verdade, protegendo Sarai. Abraão sai do Egito mais rico, mas com um histórico que mostra que mesmo os heróis da fé têm seus momentos de fraqueza. De volta a Canaã, seus rebanhos crescem tanto que ele e Ló precisam se separar. Ló escolhe as campinas do Jordão, perto de Sodoma, uma terra fértil mas corrompida. E Abraão fica na terra de Canaã. Deus, então, reafirma a promessa, mostrando-lhe a terra e dizendo que sua descendência será como o pó da terra. Tempos depois, Ló é capturado por reis inimigos. Abraão organiza um pequeno exército com seus servos treinados, parte em missão de resgate e vence. Ao voltar da batalha, encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoa. E Abraão, reconhecendo sua autoridade espiritual, entrega-lhe o dízimo de tudo. Mas o tempo passa, e a promessa do filho não se cumpre. Abraão começa a questionar: Senhor, o que me darás, se continuo sem filhos? E Deus responde: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus então estabelece uma aliança formal com Abraão. Um ritual simbólico com animais partidos, onde Deus passa entre eles como uma tocha, assumindo sozinho o compromisso da promessa. É como se Deus dissesse: se eu quebrar minha promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. É a linguagem da aliança. Mesmo assim, a espera se torna angustiante. Sarai, vendo sua velhice avançar, entrega Agar, sua serva egípcia, para que tenha um filho com Abrão. Ismael nasce. Mas Deus deixa claro que o filho da promessa virá de Sarai. Quando Abraão tem 99 anos, Deus aparece de novo. Muda seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações, e muda o nome de Sarai para Sara. Estabelece a circuncisão como sinal da aliança. E reafirma a promessa: Sara te dará um filho, e chamarás o nome dele Isaque. Pouco tempo depois, 3 visitantes aparecem na tenda de Abraão. Ele os recebe com hospitalidade. Um deles, que representa o próprio Deus, reafirma: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Sara, escondida na tenda, ouve e ri. Mas Deus responde: haveria algo impossível para o Senhor. A essa altura, Abraão já demonstrava uma fé mais amadurecida. Pouco depois, intercede por Sodoma e Gomorra.
Clama a Deus para poupar a cidade se ali houvesse ao menos 10 justos. Mas não há, e as cidades são destruídas. Ló é resgatado. Finalmente, o improvável acontece. Sara dá à luz Isaque. O filho da promessa nasce. Abraão o ama profundamente. Mas então, vem o teste supremo. Deus pede que ofereça Isaque em sacrifício. Esse é, talvez, o momento mais dramático da história. O Deus que prometeu um filho agora pede esse filho de volta. Abraão obedece. Ele caminha com o filho, prepara o altar, amarra Isaque, levanta a faca, e no último instante, Deus intervém. O anjo diz: não faças mal ao menino. Agora sei que você teme a Deus. Ali, Deus providencia um carneiro preso num arbusto. Um substituto. Uma figura do que aconteceria séculos depois no Calvário, quando Deus não apenas proveria um cordeiro, mas entregaria o seu próprio filho como sacrifício. Abraão volta daquele monte como um homem aprovado. Ele mostrou que confiava em Deus mais do que em qualquer bênção. Ele entendeu que a promessa nunca pode ocupar o lugar do prometedor. Abraão ainda veria a morte de Sara. Ele a sepulta na caverna de Macela, em Hebrom, uma terra que ele compra, mesmo que Deus já tivesse prometido Canaã como herança. Abraão sabia que estava plantando sementes, que a terra já era sua por promessa, mas ainda não por posse. Depois disso, ele envia seu servo para buscar uma esposa para Isaque. E Rebeca é encontrada, uma jovem generosa, de coração aberto. O plano de Deus continua. Abraão morre com 175 anos, tendo vivido como um peregrino. Ele não construiu reinos. Não fundou cidades. Não teve exércitos poderosos. Mas teve fé. E sua história se tornou eterna. O que a gente aprende com tudo isso? Que fé não é ausência de dúvidas, mas decisão de continuar mesmo quando parece impossível. Que obediência vale mais do que controle. Que as promessas de Deus não têm prazo de validade humano. Que tropeços não cancelam um chamado. E que, acima de tudo, Deus é fiel. Abraão morreu sem ver o cumprimento total da promessa. Mas a semente plantada por sua fé frutificou. Dele veio o povo de Israel. De sua linhagem veio Jesus. E por meio de Jesus, todas as nações da terra são, de fato, abençoadas. Abraão nos ensina que a vida de fé é uma jornada. Nem sempre linear. Às vezes, com tropeços, desvios e lágrimas. Mas sempre guiada por uma voz que diz: anda na minha presença e sê perfeito. E essa mesma voz ainda chama hoje. Chama você. Chama para sair da zona de conforto. Para confiar. Para obedecer. Para crer. Porque o Deus de Abraão continua escrevendo histórias de fé. E talvez, a próxima grande história seja a sua. Se essa mensagem tocou seu coração, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo.